Olá! Você já ouviu falar de agricultura ecológica? Esse novo ramo de agricultura, também conhecido como agricultura orgânica, crescente nos últimos anos, visa uma produção agrícola mais sustentável, preocupada com todo o meio ambiente, ou seja, com o solo, as plantas, animais e toda a biodiversidade envolvida. Bom, existem muitas maneiras de colocar em prática os princípios deste tipo de agricultura, como o respeito à natureza e o não esgotamento dos recursos naturais. Mas neste vídeo exploraremos apenas um deles, a substituição dos agrotóxicos por insumos mais naturais. Para isso, as principais substâncias recomendadas para o controle de pragas nas plantações de agricultura ecológica são as caudas, como a bordaleza e sulfocássica, e os biofertilizantes, com diversas receitas disponíveis. Esses produtos propõem misturas de matérias orgânicas, sais minerais e pequenas quantidades de compostos químicos em concentrações consideradas não perigosas, capazes de promover um bom crescimento das plantas e o controle de eventuais pragas maléficas, sem prejudicar a biodiversidade da região e de maneira acessível. Por exemplo, a cauda bordaleza, originária da França, foi criada com o intuito de combater o míldio, doença causada por fungos. Essa cauda é composta de sulfato de cobre, cal hidratada e água, substâncias que, em pequenas quantidades, não apresentam riscos. Entretanto, pela presença do sulfato de cobre, ainda é recomendado cuidado e atenção, sendo sugerida a utilização de equipamento de proteção individual para essa substância. Além disso, ressalta-se que muitas aplicações da cauda podem levar à acumulação do cobre na natureza, promovendo riscos aos animais e aos seres humanos, podendo gerar casos de gastroenterite e hemorragias graves. Então, apesar da eficiência das caudas, será que existem opções ainda melhores para a agricultura ecológica? Sim, os já citados biofertilizantes. Esse produto é obtido a partir da decomposição de matéria orgânica, principalmente esterco bovino, com a adição de outras substâncias como cinzas, fosfato natural, farinha de osso, pó de rochas ou alguns microelementos, que promoverão o controle de pragas e doenças, bem como serão fontes de nutrientes importantes para o crescimento das plantas. Como exemplo, podemos apresentar o biofertilizante Super Magro, produto desenvolvido no Rio Grande do Sul por Delvino Magro, ou seja, criação do país, e que pode ser considerado um dos mais importantes meios de nutrição e controle fitossanitário na produção de base ecológica no Brasil. Além disso, segundo fichas agroecológicas encontradas no próprio site do governo, encontra-se que a receita desse biofertilizante, apesar de ser composta de um número considerável de ingredientes, pode variar de acordo com a disponibilidade financeira e dos ingredientes pela região, sendo bem flexível e eficiente em diversos tipos de hortaliças, frutíferas, no tratamento de sementes e em plantios de milho, feijão, soja e cana-de-açúcar, dentre muitos outros. Sobre o cobre, nessa receita ele não é obrigatório e, quando utilizado, são em concentrações bem menores, assim como todos os outros compostos químicos. Portanto, os riscos associados à sua acumulação são bem menores, visto que seriam necessários muito mais aplicações do biofertilizante em relação à cauda, para que fossem encontradas as mesmas quantidades de cobre na natureza. Por fim, destaca-se que o biofertilizante Super Magro foi desenvolvido baseado em experiências pessoais e locais de agricultura, sem financiamento externo de pesquisa, destacando que, em caso de maiores investimentos neste novo ramo da agricultura, outras inúmeras descobertas positivas podem ser encontradas, a fim de aprimorar o desenvolvimento da agricultura ecológica. Vamos fazer uma comparação rápida entre a cauda e o biofertilizante. Ambos são permitidos na agricultura ecológica. O biofertilizante possui outros benefícios além de combater pragas, pois é rico em nutrientes que favorecem a plantação. A cauda apresenta menos ingredientes em relação aos biofertilizantes. Por isso, a cauda é facilmente comprada ou produzida em casa e dura até 3 dias. Já o biofertilizante apresenta um processo de preparo de cerca de 30 dias, mas ele pode ser utilizado até 3 meses depois do preparo. Além de durar mais, o biofertilizante rende bem mais, uma vez que após pronto em suas aplicações, diluições ainda devem ser realizadas. Nesse sentido, o cobre, caso ainda utilizado no biofertilizante, será encontrado em concentrações menores neste produto. Na cauda, normalmente é encontrada 10 gramas de cobre por litro, e no biofertilizante, após a diluição para aplicação, apenas 0,05 gramas de cobre por litro.
Assim, vemos como o biofertilizante é uma ótima opção para se começar a aplicar a agricultura ecológica, devido à sua eficiência no controle de doenças como o próprio míldio, além de ser fonte de inúmeros nutrientes, barato e acessível.